Novos bombardeios em Zaporísia, troca mútuas de acusações e a ONU fazendo apelo. Desmilitarizem a região próxima da usina nuclear. O que está rolando? 10 vezes mais perigoso que Chernobyl. Trump começa a investigar, começa a avançar o processo de investigação contra o ex-presidente Trump, que inclusive ele é menos midiático do que a questão de Capitólio, mas muito mais perigoso, inclusive para as futuras pretensões políticas de Donald Trump. Será que ele pode ficar inelegível para 2024? Será que ele pode inclusive ser preso pela justiça americana? O que está rolando e quais as possíveis consequências? Também a Rússia, por conta da guerra na Ucrânia, já conseguiu anexar cerca de 12 trilhões de dólares. Caramba, sobre tudo isso? Exatamente. Como que a Rússia conseguiu isso em menos de 6 meses de conflito? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Pessoal, acho que vocês sabem, né? Sou candidato a deputado estadual, vou ficar falando um grande tempo aqui, não posso ainda colocar minhas propostas porque não começou o período eleitoral, mas se você quer me apoiar, gosta das minhas ideias, ou pelo menos quer saber um pouco mais, me siga no Instagram, que eu vou contar muito com a sua ajuda, de verdade, tá? Eu conto com a sua ajuda para conseguir mudar a história aí do nosso estado, ou pelo menos contribuir para a evolução do nosso estado, beleza? Então, ó, pessoal, segue lá no Instagram, hein? Tamo junto? Então vamos lá, ó, seguinte. Mais uma vez, a gente teve lançamentos ali de mísseis. As fontes elas são um pouco confusas, mas elas falam em 5, por exemplo, mísseis que atingiram regiões próximas. Uma, inclusive, pegou próximo do reator, causando o princípio de alguma coisa um pouco mais complicada. Não é de hoje, eu já venho alertando para vocês há pelo menos uma semana, para não falar desde o começo do conflito, que a Rússia, dominando a região de Zaporísia, colocava aquilo em risco. A gente tem hoje a Rússia, segundo o relato dos ucranianos, controlando e colocando aquilo como se fosse uma espécie de base militar, usando um escudo nuclear para que os ucranianos resistam a atacar essas bases militares, já que ali está próximo da usina, segundo a Ucrânia e os Estados Unidos. Existem minas terrestres ali próximos, inclusive, dos reatores, é um escudo, uma proteção, que é a própria usina. Já a Rússia fala que não, na verdade são os ucranianos que estão atacando para fazer uma espécie de chantagem com o mundo ocidental. Ou seja, nos ajudem, senão a gente vai atacar mais essa usina. Fato é que hoje o Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele pediu para ter um cessar imediato de qualquer tipo de atividade militar, e até mesmo os Estados Unidos se pronunciou oficialmente. Criem uma zona desmilitarizada na região próxima de Zaporísia. A Rússia convocou uma reunião muito próxima do Conselho de Segurança da ONU para discutir o que vai ser feito ali na região. Minha ideia? Não acho que vai trazer grandes consequências. Na verdade, vai ter uma troca de acusações. Enquanto Estados Unidos, França, Reino Unido e os outros países mais pró-Ucrânia vão alegar a Rússia é a culpada porque fez a intervenção, fez a invasão, a Rússia vai falar que, na verdade, são os ucranianos que são culpados porque estão agindo de má fé para causar um possível acidente e culpar a Rússia pelo processo. O que você pensa sobre o assunto? Quem está certo? Deixa aí nos comentários. Talvez o ponto mais polêmico, como começou hoje, né? O Trump, recentemente, ele teve um processo ali de busca e apreensão na sua mansão, na Flórida, regiãozinha que é conhecida como Mar-a-Lago, regiãozinha ali da Flórida, porque supostamente, segundo o governo dos Estados Unidos, segundo o FBI, o Trump ele teria agido de má fé em relação a documentos oficiais do Estado americano. Existe uma legislação nos Estados Unidos que garante que todo ex-presidente ele tem que pegar os documentos oficiais e depositar e deixar na Casa Branca em arquivos oficiais. Segundo relatos, segundo denúncias, o que aconteceu é que o Trump, talvez por não ter gostado da derrota, não ter querido colaborar com Biden ou esconder alguma coisa, essas são as suposições, tenha rasgado alguns documentos e mais, tenha levado alguns documentos para sua mansão na Flórida. Por isso, o FBI fez um caso ali de busca e apreensão. Cara, convenhamos, fazer a busca e apreensão na casa de um ex-presidente e que inclusive cogita voltar, aliás, a concorrer em 2024, não é uma coisa simples. Tanto que, por exemplo, os republicanos estão acusando que, na verdade, isso faz parte de um processo muito maior em que os democratas eles estão usando da máquina pública, estão utilizando do FI para conseguir minar, para conseguir piorar a popularidade do governo Trump. Lembrando que, nesse momento, o Biden deu um respiro da popularidade. Já chegou a ter recorde negativo.
agora deu uma subidinha para 40% de popularidade. Claro, para vocês terem uma noção da impopularidade do Biden, mesmo entre os democratas, mais de 60% acha que ele não tem que ser o candidato à reeleição. Os democratas têm que achar outro candidato, não o Biden, tá? Bom, o que tem de verdade nisso, de novo, a gente tem que esperar as investigações. Aparentemente, de fato, a gente teve o secretário da Justiça do governo Biden autorizando essa operação policial. Tanto que os advogados do Partido Republicano estão pedindo para colocar luz aos fatos. Poxa, qual foi a denúncia? Qual foi o inquérito? Quais foram as motivações, as suspeitas que levaram a fazer esse processo de busca e apreensão? A questão é, se ficar provado que o Trump ele tenha roubado, danificado algum tipo de documento oficial da Casa Branca, isso pode levar a multa, depende de quais foram os documentos, até uma prisão de 3 anos. E segundo a justiça americana, segundo as leis americanas, se um cara ele é suspenso, né, ele é preso, por exemplo, ainda mais por esse motivo, ele fica inepto para concorrer a qualquer tipo de cargo federal. O que é um cargo federal? O cargo de presidente, por exemplo, o principal cargo federal, claro, tá? Então Trump, teoricamente, ficaria inelegível. Qual que é a outra questão? Segundo a Constituição americana, qualquer cidadão americano que esteja regularizado no país, claro, que tenha mais de 35 anos e que more há mais de 14 anos no país, tem o direito de concorrer à presidência. Não existe nenhuma cláusula da Constituição americana que fala, se o cara foi preso, não pode concorrer. Isso não existe. Tanto que o Bush, por exemplo, ele já tinha sido condenado no passado por dirigir embriagado e mesmo assim ele conseguiu se reeleger 2 vezes, né? Então, quando você tem uma lei que contrapõe uma cláusula mais antiga, pétrea ali da Constituição americana, em tese, a Constituição ela fala mais alto. Então o Trump pode alegar, não, eu quero concorrer mesmo tendo sido condenado. Por quê? Porque eu acho que, sei lá, a Constituição diz isso. Muito possivelmente, como os juristas consideram a Constituição a carta-mãe, né, do país, claro, muito possivelmente, mesmo com uma possível condenação, ele possa concorrer à reeleição, não, né, mas à eleição em 2024, aproveitando a queda de popularidade do governo Biden, apesar da recente subida. Isso vai acontecer? Não sabemos. Não sabemos nem se ele vai ser condenado pelo fato, e quanto mais se ele vai ser preso por esse fato. Se ele for preso, começa uma briga judicial. Mas saiba, a gente está falando de um país completamente dividido, em que o Biden vem perdendo popularidade e que grande parte dos republicanos considera ainda que a eleição foi ilegítima, foi injusta, que o resultado foi alterado e por aí vai. Embora a justiça americana já tenha dado ganho de causa para os democratas. Ou seja, segundo a justiça, não teve nenhum tipo de irregularidade. Tá? Isso pode colocar os Estados Unidos, uma possível prisão do Trump, numa situação muito instável. Imagina, vamos fazer um exemplo aqui. O Lula ele é eleito, por exemplo. A população, a galera que gosta mais do Bolsonaro, já fica insatisfeita. Aí o Bolsonaro, não, eu vou voltar então daqui 4 anos. Aí, durante o processo, ele começa a ser investigado e ele é preso por alguma coisa que aconteceu, sem deixar explícito quais foram as motivações que levaram. Pode ser que seja explícito, tá? Por enquanto não foi no caso dos Estados Unidos. É óbvio que a população que gosta do Bolsonaro vai ficar muito insatisfeita, percebe? Então, essa questão pode levar a uma situação extremamente complicada nos Estados Unidos. A radicalização política, os democratas cada vez mais à esquerda, e os republicanos cada vez mais à direita, principalmente em algumas pautas específicas, pode fazer com que os Estados Unidos esteja em maus lençóis. Brigas políticas internas crescentes. E aí, o Trump vai ser preso? Deixa aí nos comentários. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Rússia lucrou, entre aspas, desde o início da invasão, pelo menos 12 trilhões de dólares. Multiplicando aqui vai por 5 tal, mais ou menos, né? R$5. É 60 trilhões de reais. Cara, isso é muito mais, muitas vezes o PIB do Brasil, tá? Professor, mas da onde que vem esse lucro? A gente sabe que a Rússia alegou a intervenção na Ucrânia, alegando, né, proteger a população russa, uma desnazificação da região de Donbás, mas existem outros interesses. Conectar a Rússia à região da Crimeia, criando o corredorzinho, dominar Mariupol, dominar regiões, inclusive, estratégicas do ponto de vista econômico. A região de Donbás é uma das regiões mais industrializadas e desenvolvidas com recursos naturais da Ucrânia. Poxa, só dessa intervenção, dessa invasão que aconteceu da Rússia na Ucrânia, a Rússia já conseguiu dominar 63 depósitos de carvão mineral, 11% do petróleo do país, 1/5 do gás natural,
42% de todos os metais considerados terras raras do país, inclusive o lítio, que é super importante para a produção de baterias, tal. Pô, carros elétricos estão vindo, vai ser super importante, dentre outros minerais, tais como calcário, ouro, urânio e por aí vai, tá? Ou seja, a Rússia dominou uma parte super estratégica do território ucraniano. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, inclusive, que o Zelensky considerava que a guerra começou pela Crimeia e que ela vai acabar na Crimeia, ou seja, dando o recado que não existe a mínima chance de um cessar-fogo, de um acordo com a Rússia, sem a devolução integral dos territórios dominados pelos russos. Grande parte dos motivos disso, além da própria questão geopolítica, uma soberania nacional, e, sei lá, querer dominar o território, é muito por conta desses recursos naturais. Donbás, há muito tempo, é considerado uma região estratégica do ponto de vista de recursos por parte dos ucranianos. E aí, a Rússia vai conseguir, de fato, dominar todos esses recursos naturais? Vai ter que devolver para os ucranianos? O que vai acontecer no futuro? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Me segue no Instagram, por favor, super importante. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.